Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje vamos conversar com Alessandra Rauter, diretora executiva da Rauter Química. Alessandra, obrigado por vir essa noite aqui, um horário nobre para contar a tua história, para contar a história da tua empresa, para dizer como é que ela está hoje e principalmente para prever o futuro, né? É o ontem, hoje ou amanhã que a gente estruturou esse programa em meia horinha só. Como que foi a jornada até tu assumir a direção executiva? É uma jornada longa, uma jornada que começa até antes de mim, né? Porque hoje eu estou na Rauter Química, é uma empresa da família, é uma história da família, é uma empresa que vai completar 79 anos esse ano. Então já estamos nos programando aí para os 80 do ano que vem, que é um marco, né? Que no Brasil é um marco. Eu ainda não conhecia nenhuma, quer dizer, conheço, tem vários clientes, mas aqui perto, pelo menos entrevistados, não tinha dado 80 ainda. Tem. Lá, a empresa é de Gravataí, aliás, é de Porto Alegre hoje, desde a década de 70 está em Gravataí. E ali nossos vizinhos tem vários octogenários, dá para chamar o pessoal. Então começa a empresa lá em 1947 com meu bisavô, fazendo importação de produto e vendendo aqui no mercado nacional, uma empresa individual. Depois foi para Ceará com a Cairu, né, ali, a entrada de Porto Alegre, recebia caminhões tanques ali, etc. Hoje é inimaginável, né, aquele centro, aquela função, aquele trânsito todo ter caminhão descarregando, mas naquela época descarregava, até começar a ficar pequeno e ir para Gravataí, né, lá na década de 70, onde nem tinha distrito industrial. Então foi comprado um sítio para fazer a empresa, porque tinha o projeto da Freeway, já não existia Freeway, mas existia o projeto, não existia distrito. E a empresa, né, o meu bisavô e meu avô e meu tio-avô tiveram a visão de comprar um terreno lá que tivesse um declive. Então foi um propósito comprar um terreno numa montanha, né, num morro. Por quê? Porque é a operação de solventes, é venda de solventes. E aí toda a operação é por gravidade. Não se utiliza bombas, não se utiliza nada. Desde lá da década de 70 até hoje, a nossa operação é por gravidade. Então, quando o pessoal fala ESG, eu digo, ESG já há muito tempo na empresa, né? Antes de se falar em ESG, já tinha essa questão pelo sustentável e pelo seguro já há muito tempo. Depois foi meu pai, meus tios entraram na empresa e aí vai. E a minha história, então, né? Eu sou a quarta geração de gestores dentro da empresa, da família, né? Tu até falou, como é que chegou a ser dona? Não sou dona, né? Hoje né, tenho esse cargo de direção, os donos são meu pai e 2 tios. E a minha história começou diferente, porque meu pai começou lá com 14 anos e a vida inteira trabalhando lá. Então, ele não queria a mesma coisa para mim e para os meus irmãos. Clássico. Ele disse, não, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Se um dia acontecer de vocês virem trabalhar na empresa, foi o destino, foi a necessidade, mas eu quero que vocês tenham outras experiências, outros chefes, outras visões de mundo. E eu levei à risca isso, porque eu fui fazer turismo. Então, nada a ver com química, nada a ver com indústria, né? Na época a gente morava em Gramado, meu pai ia para a empresa, mas a gente estava morando em Gramado, quando eu estava na idade de entrar na faculdade. E fez sentido, né? Gostava daquela realidade lá. Estava no lugar certo para o turismo. Estava no lugar certo naquele momento e aí decidi por turismo. Então, na minha cabeça lá com os 17 anos, entrar numa indústria nem passava pela cabeça, né? Não ouvia muito do dia a dia da empresa também quando era criança. Acho que isso, diferente de algumas famílias empresárias, a minha família tinha o hábito de não falar sobre negócios em almoço de domingo. Meu pai eu escutava falando alguma coisa, às vezes reclamando que foi cansativo, que está difícil, que etc, né? Mas almoço de domingo tinha meu vovó, são entre 6 filhos... enfim, não se falava de negócios no almoço de domingo ou quando estava a família reunida. Então, eu tinha a visão da empresa pelo meu pai, tinha a visão da questão de, às vezes, férias,
né, ir lá com ele, a visão da empresa como aquela visão de criança mesmo. Tem ovelhas até hoje, né, mas tinha ovelha quando era criança, adorava ir lá, tentar pegar a ovelha, claro que não pegava ovelha nenhuma, mas tinha uma visão bem distanciada, assim, da empresa, né, era um lugar que era familiar, era confortável estar, mas nunca teve, como é que eu vou dizer, nenhuma pressão de estar trabalhando lá, nenhuma pressão de, isso aqui é teu, ou um dia isso aqui vai ser teu, ou que problemas e detalhes tinha da empresa. Então, sempre foi muito separado, assim, família, negócios à parte, né? Então, é diferente do que eu converso hoje com algumas famílias empresárias que falam, não, mas domingo a gente está já falando só de empresa, né? Outros podcasts que eu escutei, e as pessoas, não, desde pequeno eu escutei. Eu disse, não, na minha casa domingo era jogar War, era falar de outras coisas, mas de empresa não. Mas sempre teve um carinho, sempre teve um respeito, mas nunca uma pressão de estar lá, né? E aí, como é que eu fui chegando mais perto? Fiz minha carreira no turismo, trabalhei em agência de intercâmbio, fui supervisora comercial quase desde sempre da minha carreira, depois gerente comercial numa seguradora de seguros de viagem, uma seguradora grande, né? Tive essa experiência com uma multinacional, sempre na área de vendas, então sempre gostei de vender, sempre trabalhando no turismo, mas sempre na área comercial, né? Eu brinco que eu já aprendi a negociar desde o nascimento, porque eu sou do dia 24 de dezembro e a gente tem que negociar 2 presentes, né? Ou um maior. Sim. Então, eu me lembro sempre de negociando, vendendo miçanguinha na praia, fiz caixinha de presente para vender, e meu pai sempre incentivador dessas coisas de venda. Ele tinha um cargo, até hoje ele atua bastante no comercial, mas ele era sempre mais do comercial, então ele incentivava muito esses empreendedorismos, essas negociações, essas vendas, né? Então, sempre fui da área de vendas. E aí a gente fala, né, que quem gosta de vendas vende até gelo para o esquimó. Então, tudo bem a gente vender alguma coisa da área do turismo ou vender outros produtos. E aí eu tinha acho que uns 26 anos, 26, 27, e não estava muito feliz na empresa essa multinacional, era bem engessada e tal, não estava muito feliz, né? E aí fui eu pedir uma oportunidade então para o meu pai. Eu disse, pai, liguei para ele, pai, tem alguma coisa para eu fazer aí na empresa? Porque eu não estou feliz, estou pensando em dar um tempo até eu achar outras oportunidades. Ele levou um choque. Acho que até gaguejou. Acho que nem passava na cabeça dele naquela época. Recebeu o teu currículo. Receber o meu currículo, receber essa questão. Meu irmão mais novo, 3 anos mais novo, já tinha trabalhado lá algumas vezes na área da produção, foi e voltou e tal, mas eu não, né? Nunca tinha conseguido me desenvolver bem a carreira fora. Meu irmão também, né? Depois foi para a área de programação, etc. Mas nunca tinha feito nenhum trabalho lá. E aí ele levou meio que um choque, me ligou depois, preciso de ajuda aqui no financeiro, financeiro, tá bom, vamos, né, precisava de ajuda na parte de inadimplência, negociar inadimplência. Bom, é negociar, vamos negociar, né, não estou negociando vender produto, mas estou negociando acertar uma dívida. E fui, né, conhecendo mais da empresa, conhecendo dos detalhes, indo um pouquinho para o comercial, etc. Fiquei ali 1 ano e meio, aí engravidei e acabei optando por ficar um tempo em casa, né? Tive meu primeiro e minha segunda filha e optei por ficar em casa e sair da empresa. Então foi uma experiência, fiquei pronta, já tive o gostinho e na época eu disse, não quero mais, foi só um gostinho, não quero mais. Tinha uma coisa ainda da empresa ser muito mais familiar do que profissional nessa época, né? Era, claro, profissional em termos de atendimento a cliente, já tinha ISO e etc. Mas a coisa ali era meu pai e 2 tios já, meu avô já aposentado, já não estava mais na empresa. Meu avô e meu tio-avô venderam a empresa pros
para o meu pai e para os meus tios. Né? Eu vou ter que parar nesse momento para fazer um rápido break, mas não perde o fio da meada, que a gente vai voltar dali para frente. Tá bom. Como é que foi essa virada de casa para assumir? Só um minutinho, rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua falando com a Alessandra Halter, diretora executiva da Halter Química. Alessandra, e aí então foi feita a venda, pai e tio, e que momento que tu voltou? E aí eu voltei em 2018, aí não fui eu batendo na porta, aí foi meu pai me chamando. Chamou eu e meu irmão estava na área também de programação, numa empresa, né, estava bem estruturado lá. E então ele chamou eu e meu irmão, agora eu preciso de vocês. Então ele já tinha tido a experiência de eu trabalhando lá, meu irmão já tinha trabalhado em algumas fases, então naquele momento eu disse, agora é para valer e eu preciso de vocês mesmo e eu vou fazer uma proposta para vocês realmente quererem ficar aqui e se desenvolverem e desenvolverem a empresa. Então, talvez uma coisa que ele não tinha pensado lá no passado, começou a pensar. E então, de 2018 para cá, né, eu entrei até, acho que foi naquela época como gerente comercial, depois eu fui para vice-diretora, agora diretora, e a gente vem com um projeto bem robusto, assim, na área da química, do comércio atacadista de produtos químicos, que é a nossa área. De expansão, a gente duplicou a empresa durante esse período, né, de 2018 até... A gente concluiu o ano passado, 2025, então teve uma expansão bem significativa de tancagem. O sítio tem como crescer. O sítio tem como crescer, então do sítio se criou uma estrutura bem robusta. E uma parceria bem bacana aí de gestão. Então, hoje a gente tem esse trio, né, que é eu, meu pai, meu irmão muito analítico, muito na área da programação, ele trouxe muita modernização de BI, de análises, de previsão de necessidades da empresa, previsão de demandas dos clientes, conseguiu trazer muita automatização. Eu nessa área comercial e de gestão, eu tenho um MBA em gestão de pessoas, então ainda puxei um pouquinho do RH para fazer práticas de gestão de pessoas na empresa, né? Profissionalizar essa parte que eu acho que dentro de tudo da empresa, nessas tantas décadas, era a que mais precisava de atenção, né? Era a parte do RH, e eu acho que é o maior desafio de empresas familiares. Como é que tu coloca limites, como é que tu coloca funções específicas. Ser um time, não uma família. Exatamente. Então, eu trouxe essa minha expertise para essa área do RH nesse foco, não um departamento pessoal, não financeiro, mas nesse foco de desenvolvimento de pessoas e organização de fluxos da casa, né? Já tinha uma ISO, mas mais focado, então, em gestão de pessoas. E a gente vem formando um time bem bacana, temos uma gerente de fábrica mulher, que também é nosso braço direito, esquerdo, temos uma gerente financeira também que vem dessa jornada e vem nos dando um suporte com muito comprometimento. A gente tem uma equipe muito robusta, e isso antes de mim. Não se tinha praticamente nada de turnover. E eu dizia, meu Deus, no turismo é tão comum ter turnover, né? Aquela coisa de trabalhar sábado, domingo, então as pessoas vão trocando muito de galho em galho. E quando eu cheguei lá, em 2012, 2013, já via que não, as pessoas ficavam 10, 15, 20, 30 anos na empresa. Eu disse, meu Deus, ninguém pede para sair? Que esquisito, era um esquisito bom. Muito na época tinha um pouco de comodismo. Hoje eu acho que tem muito um comprometimento e um senso de equipe. Então a gente continua com um turnover muito baixo. É uma empresa com turnover muito, muito baixo. Tem um senso muito forte de time, de coletivo, de família, de lealdade, de comprometimento com os objetivos, que já vem então antes de mim isso, um senso já vem antes de mim desse comprometimento, mas a gente profissionalizou esse senso de comprometimento, de grupo, de correr pelos objetivos da empresa todos juntos. Então, acho que hoje, se eu for falar hoje do meu cargo e da empresa, a gente está numa fase muito madura, muito madura. Que legal. E quais são os problemas que vocês resolvem hoje? Vocês vendem para quem e quais produtos? A gente vende a matéria-prima, os solventes, né? Vou dar um exemplo. Álcool, acetona, tinners, que são misturas... Tudo que tu tem em casa passou pela Halter? Tudo, praticamente tudo que tu tem em casa, porque tem química em tudo. É difícil não ter
química, né? Tem na tinta, tem no móvel, tem no calçado, tem no produto de limpeza, tem no esmalte, enfim, tem em tudo. Então, a gente está em várias partes, e isso foi uma coisa que eu gostei muito quando eu saí do turismo para a indústria. É uma coisa que eu repito e me dá, assim, um incentivo para seguir na indústria. Eu adoro visitar empresas, adoro visitar a produção, porque é tão incrível ver o que o ser humano é capaz de produzir. Então, no turismo, a gente já tem essa experiência de ver o que foi construído, né, pelo homem, ou que aconteceu pela natureza. E na indústria, a gente vê isso também acontecendo. O que o homem é capaz de produzir e construir e criar. Então, eu gosto muito de visitar as empresas, é uma coisa muito bacana. Eu realmente sinto muito prazer de ver onde é que a gente está inserido e em que cadeia produtiva a gente ajuda. Então, a Halter não vai estar num... É muito difícil, não vai encontrar no supermercado, às vezes vai encontrar numa ferragem, mas ela vai estar em indústria, em processos produtivos. E a gente se sente parte um pouquinho de cada processo produtivo de um cliente. E sem querer, tu escapou de uma pandemia mundial e de uma enchente que no turismo quebrou muita gente. Quebrou muita gente. Foi sorte, né? E como que está sendo agora os desafios da Halter? O que vocês estão enxergando para frente? Assim, desafios. Tem muitos, né? Principalmente por se tratar de produtos químicos, a gente tem muita legislação envolvida, muitos riscos envolvidos. Pois é. Então, a gente trabalha, se fosse dizer, o nosso negócio é vender produto químico para uma outra indústria. Se fosse só isso, era muito mais simples. Mas a gente tem tanta regulamentação para se adequar, para cumprir. Então, a gente tem equipe da qualidade, equipe consultor da qualidade, que define vários processos, né? A questão da reforma tributária é ainda, né, um desafio. A gente estava com bastante medo como é que ia ser essa transição 2025 para 2026, mas ainda tem 2026 para 2027. Então, a reforma tributária para a gente também impacta. Então, está no nosso planejamento estratégico ter esse olhar com mais atenção em relação à parte fiscal e tributária da empresa. E que mais de desafios? Eu acho que o desafio é encontrar mais mercados, né? Não ficar no oceano, no Mar Vermelho, buscar o Oceano Azul. Então, a expansão de mercado. É isso que é um desafio esse ano. Vocês atendem só Rio Grande, o Brasil todo? 90% do nosso faturamento é Rio Grande do Sul, até porque como se trata de commodity, a logística ela impacta muito. Então, quanto mais longe, mais não competitivo fica o nosso produto. Boa. Então, a gente tem em torno de 90% do nosso faturamento é Rio Grande do Sul, mas a gente tem clientes em Santa Catarina, tem clientes no Paraná, tem clientes em Minas Gerais, tem clientes em São Paulo, tem clientes que são empresas gaúchas que têm unidades em São Paulo e acabam fazendo a negociação em conjunto, então a gente atende mais de uma unidade. E já fazem uns 3 anos que a gente está em crescimento de vender para empresas do Mercosul. Então, claro, ainda é tímido, esse ano a gente quer... ter uma atenção maior para o Mercosul, mas a gente vem timidamente subindo números de exportação, porque Gravataí está num centro aí de Mercosul, se tu for ver, Gravataí fica mais perto de Foz do Iguaçu do que Itajaí, em quilometragem, do que São Paulo. Então, a gente está do Uruguai, a gente está muito pertinho, né? Buenos Aires também tem uma facilidade ali, se tu for comparar com Santa Catarina, se tu for comparar com São Paulo. Então, a gente quer explorar mais isso, a questão da gente estar geograficamente muito bem instalado e ter esses mercados que a gente vê crescendo e se desenvolvendo. Então, queremos chegar lá em mais clientes. Vou te chamar, então, quando começar a ter essas expansões e conquistas, para tu nos manter atualizado. Obrigado pela aula, obrigado por inspirar tantas outras empresas que são familiares hoje, né? Vocês enfrentaram todos os presidentes possíveis e imagináveis em 80 anos, Sim. Então não tem mais situação econômica ou de clima que vocês não tenham vivido. Então, se alguém quiser aprender e quiser aprender aqui no Rio Grande, vocês são uma baita de uma inspiração. Obrigado mesmo. E o Multi Entrevistas vai ficando por aqui hoje. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com mais pessoas que você acha que ele possa ajudar e até o próximo programa.